Olá, alunos, bom dia, boa noite, tudo bom? Como vocês estão? Continuamos aqui, né, na nossa quarentena, eu de repouso absoluto. Nós vamos continuar com as nossas aulas de imunologia, tá? A gente começa hoje um conteúdo novo que é a imunidade inata, que é a nossa primeira linha de defesa. Então, nós temos micro-organismos diários, né? Diariamente, nós temos contato com micro-organismos. Eventualmente, esses micro-organismos causam doenças. Isso também depende muito de qual é o micro-organismo que a gente teve contato, a via que a gente teve contato e como está o nosso sistema imunológico, tá? Constantemente, diariamente, a gente tem contato com micro-organismo. Por que a gente não fica doente todos os dias? Porque a gente tem um sistema imunológico ativo, né? Nós temos células de defesa que combatem esses micro-organismos que constantemente a gente tem contato e eliminam e livram a gente de infecção. Então, o sistema imune ele vai reconhecer e eliminar esses micro-organismos para que a gente consiga manter uma saúde, né? Consiga se manter saudável. Então, a imunidade inata, que é essa que nos livra desses micro-organismos diário, ela é uma defesa não específica, tá? A imunidade inata, lembrando, é aquela que nasce com a gente. E ela é formada por células como macrófagos, célula dendrítica, que reconhece todos os tipos de micro-organismos de forma inespecífica. A imunidade inata é formada pelo quê? Pela barreira física. Então, quando eu tenho um epitélio íntegro, eu já reduzo extremamente as probabilidades de ter infecção, né? A gente sabe que eu só vou ter infecção na minha pele se eu tiver uma lesão ali, então se eu cortar, se eu queimar, por mais que eu tenha micro-organismos, né, na minha mão, no meu tecido, eles não causam infecção no tecido intacto. Como imunidade inata, também como defesa, eu tenho secreções que são produzidas pelos órgãos específicos, então, os olhos, por exemplo, têm secreção da lágrima, que contém a lisozima, que é uma defesa inespecífica que pertence à imunidade inata. Por que eu não tenho constantemente infecções oculares, oftálmicas? Porque eu tenho a minha lágrima protegendo de forma geral contra esses micro-organismos. Um mecanismo de defesa, né, da imunidade inata é a fagocitose, então as células fazem fagocitose do micro-organismo, destruindo, como a gente vê aqui, né, na imagem. Induz uma resposta inflamatória. Quando eu tenho muitos micro-organismos, então eu tenho a geração de uma resposta inflamatória via citocina, que vai atrair mais células para o local da infecção. Então, essa é a função da inflamação, atrair mais células. E eu tenho os interferões, né? As que são citocinas e o sistema complemento também formado por citocinas, que são moléculas sinalizadoras que auxiliam na resposta inflamatória. Então, as funções da resposta imune inata, tá? R e I é o quê? O sistema imune inato, a resposta imune inata, ela é a primeira resposta aos micro-organismos, que vai prevenir, controlar e eliminar a infecção do hospedeiro por muitos patógenos, porque ela não é específica. Então, quando o micro-organismo entra, a primeira célula, a primeira barreira que ele tem é o sistema imune inato, tá? De forma geral, é o sistema imune inato que vai tentar controlar e eliminar essa infecção. A resposta imune inata elimina as células danificadas, tá? Iniciando o reparo tecidual. A gente observa, lembrando lá do macrófago, lembra quando a gente estudou o macrófago, das várias funções do macrófago? Além de fagocitar, o macrófago também faz reparo tecidual, né? Ele vai fazer fagocitose de células mortas, o macrófago pode se diferenciar
em uma célula para fazer a renovação, que nem os teoblastos, teoclastos, quando tem fragmentação de tecido ósseo, né? É o macrófago que ele vai reparar o tecido, vai ossificar novamente, né? Fazendo o osso voltar à sua forma íntegra. E a resposta imune inata também estimula a resposta imune adaptativa, influenciando a resposta adaptativa para tornar otimamente efetiva contra os diferentes tipos de micro-organismos. Então, assim, o que a resposta imune inata faz? Reconhece inicialmente o micro-organismo, o patógeno, elimina esse micro-organismo, faz o reparo e ativa o sistema imune adaptativo. A gente sabe que a resposta imune inata é extremamente importante, porque ela é a primeira defesa contra os micro-organismos, mas ela sozinha não é o suficiente. Eu preciso da minha resposta adaptativa. Por que a resposta adaptativa é tão importante? Porque ela é específica, tá? Quando que eu tenho ativação da resposta adaptativa? Somente quando o sistema imune inato, a resposta inata, foi ativada. Então, eu tenho resposta imune inata trabalhando na minha primeira linha, tentando controlar o processo infeccioso, fazendo os reparos necessários, causando inflamação, e aí depois eu tenho a ativação da resposta adaptativa. Tá? E aí a resposta adaptativa vem com tudo para auxiliar no processo de eliminação, controle da infecção, qual ela seja. Então, nós temos aqui, ó, a imunidade inata, tá? Ela reconhece de forma eficiente os micro-organismos, porque ela diferencia o que é próprio do que é não próprio, tá? Então, aquele padrão de reconhecimento que a gente vem comentando, que até vocês responderam na prova de micro, né? Eu perguntei na prova de micro como que uma bactéria consegue ser mais patogênica. Aí vocês falaram lá que é a bactéria que tem a cápsula, porque ela passa despercebido pelo sistema imune inato. Então, quando eu tenho um micro-organismo que ele é fácil de ser reconhecido como sendo não próprio pelos padrões moleculares associados aos patógenos que a gente já estudou, que são os PAMPs, né? Esses PAMPs, esses marcadores moleculares, ativam as células do sistema imune para reconhecer e fagocitar. Tá? Então, é assim que a imunidade inata reconhece de forma eficiente os micro-organismos, através dos PAMPs. As células do sistema imune inato reconhecem um número limitado de receptores e proteínas secretadas pelo patógeno, né? Por isso que ela precisa da ativação da imunidade adaptativa, para que a imunidade adaptativa seja mais específica e reconheça mais padrões. E a resposta imune inata, extremamente importante, vai induzir a resposta imune adaptativa, tá? Isso é extremamente importante também. Então, como barreira física e química da imunidade inata, nós temos o quê? Epitélio, mucosa, cílio, temperatura, pH. Tudo isso daqui, gente, todas essas barreiras físicas e químicas são considerados pertencentes à imunidade inata, tá? Auxiliam, evitam que o micro-organismo cause uma infecção. Vamos imaginar quando se o pH do estômago é alterado, pH que é para ser ácido. Então, esse pH ácido controla, né, o crescimento de micro-organismos. Se eu tenho alteração do pH, eu já posso ter crescimento de outros micro-organismos ali, então eu perdi minha barreira. Qual que é o perigo de eu ter uma lesão estomacal, né, uma úlcera, seja no estômago ou no intestino? Porque a minha mucosa está machucada. A partir do momento que eu machuquei a mucosa, eu não tenho mais a minha barreira física, e ali pode crescer micro-organismos. Tá? Células fagocitárias. Eu tenho macrófago, neutrófilo, células dendríticas e células natural killers, que fazem parte da imunidade inata. São células que reconhecem, então, os PAMPs,
né, os padrões moleculares associados ao patógenos e faz a fagocitose desse micro-organismo, destroem esse micro-organismo e apresentam esses micro-organismos para as células do sistema imune adaptativo para ativar o sistema imune adaptativo. Então, são essas células fagocitárias que fazem parte do sistema imune inato. E também nós temos, como no sistema imune inato, as proteínas sanguíneas, que são as proteínas do sistema complemento. Essas proteínas do sistema complemento, que são as citocinas, quimiocitocinas, são mediadores inflamatórios, elas induzem a inflamação. E qual é a função de levar a inflamação? Né? Atrair mais células para o local da infecção. Então, o sistema imune inato, ele ativa o sistema complemento, as proteínas sanguíneas, né, para sinalizar que tem uma infecção, para induzir a inflamação. Aumenta o fluxo sanguíneo, traz mais células do sistema imune inato para o local da infecção, para tentar controlar de forma mais efetiva essa infecção, tá? Então, são os três modos, né, operante da imunidade inata. Ter a barreira física, ter células fagocitárias e ter as proteínas sanguíneas que vão induzir a inflamação. Isso tudo faz com que o sistema imune inato induza uma resposta imune adaptativa, ou seja, ativa também o sistema imune adaptativo, tá? Quando um patógeno quebra a barreira anatômica, né, quando ele consegue passar ali aquelas barreiras físicas ou químicas, ocorre a resposta em 3 fases. Primeiro, as moléculas solúveis pré-formadas como enzimas ou peptídeos antimicrobianos podem tentar combater. Então, passou uma barreira aqui que eu tenho ali. Eu tenho peptídeo antimicrobiano, eu tenho algumas enzimas que podem tentar destruir aquele micro-organismo. Não deu certo, eu vou ter sistema complemento, que vai reconhecer e direcionar o patógeno para ser fagocitado pelas células iniciais, neutrófilos, macrófagos, tá? Ocorrendo, então, inflamação ou defesa antiviral. Só quando o micro-organismo rompe essas duas linhas de defesa é que eu vou ter ativação do sistema imune adaptativo. Aí eu vou ter ativação e expansão de linfócito antígeno específico, tá? Então, para o micro-organismo causar uma infecção, primeiro ele tem que passar pela barreira física e química, tá? Se ele passa pela barreira física e química, ele tem que passar pelas células fagocíticas, né? Neutrófilo e macrófago. Ser ativado pelo sistema complemento, aí eu tenho a ativação do meu sistema imune adaptativo. É a última coisa que acontece, é a ativação do sistema imune adaptativo, ok? Bom, os dois principais tipos de resposta do sistema imune inato, que protege contra os micro-organismos, é a defesa inflamatória e a defesa antiviral, tá? Então, essas duas diferentes respostas é gerada para diferentes tipos de patógenos. Quando que eu vou ter defesa antiviral? Quando eu estou falando de vírus, quando que eu tenho defesa inflamatória? Quando eu estou falando de micro-organismos que ficam livres circulantes, tá? Então, as duas principais respostas do sistema imune inato, que nos protegem de micro-organismos inespecíficos, é a defesa inflamatória e defesa antiviral. Gente, presta atenção. Quais são as respostas que o sistema imune inato geram? O sistema imune inato gera a resposta inflamatória, defesa inflamatória e defesa antiviral, ok? Vou falar disso no próximo vídeo. Até mais!